O primeiro reinado foi um período conturbado, bastante difícil, onde o imperador Dom Pedro I, após proclamar a independência do Brasil, deparou-se com o desafio de governar mantendo a integridade do território e, para isso, tomou decisões que vieram a comprometer sua popularidade, culminando com sua abdicação em favor de seu filho. Podemos dividir o primeiro reinado em alguns períodos: as guerras de independência, o reconhecimento do novo país, a primeira Constituição, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a crise final e a abdicação. As guerras de independência. A independência do Brasil não foi pacífica, pois tropas portuguesas e seus comandantes em algumas províncias tentavam mantê-las unidas a Portugal. Isso aconteceu na Bahia, no Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. O Império teve dificuldades, pois boa parte da liderança do Exército Brasileiro era composta por oficiais portugueses e nem todos eram confiáveis. Dom Pedro teve que recorrer à ajuda de mercenários estrangeiros, destacando-se Lord Cochrane, John Grenfell, John Taylor e Pierre Labatut. As guerras de independência contaram também com o apoio de milícias civis, onde se destacou na Bahia a figura de Maria Quitéria. O reconhecimento da independência. Os Estados Unidos foram o primeiro país que reconheceu a nossa independência em 1824. Os Estados Unidos tinham inclusive criado a doutrina Monroe. Essa doutrina defendia a ideia da América para os americanos e era contrária a qualquer intervenção das potências europeias no continente americano. A Inglaterra queria reconhecer de imediato, mas como era tradicional aliada de Portugal, esperava primeiramente o reconhecimento dos lusitanos. Portugal, para reconhecer nossa independência, exigiu uma pesada indenização de 2 milhões de libras. Além disso, Portugal exigiu que o Brasil reconhecesse Dom João VI como imperador honorário do Brasil. Além disso, Portugal exigiu que o Brasil não anexasse nenhuma colônia portuguesa da África. A Inglaterra, que era a maior potência econômica do mundo, também fez suas exigências para reconhecer a independência brasileira. A Inglaterra exigiu mais 15 anos daquele acordo tarifário de importação de 15% das mercadorias inglesas. Outra cláusula que os ingleses conseguiram incluir era o compromisso do Brasil de acabar com o tráfico negreiro até 1830. É claro que esta cláusula ficou apenas para inglês ver, foi apenas assinada, mas na prática nada mudou. E assim nasceu o Brasil independente, com uma economia deficitária e arcaica, baseada em artigos primários para exportação, com uma mão de obra escrava, e com dívidas gigantescas, tanto para pagar a indenização a Portugal, quanto para sustentar as guerras da independência e as que viriam, a Confederação do Equador e a da Cisplatina. A primeira Constituição. Politicamente, o Brasil estava dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia centralizada, e os liberais, que queriam uma monarquia com poderes limitados. Outros liberais, inclusive, queriam uma república. Em 1823, a Assembleia Constituinte apresentou um projeto constitucional que desagradou o imperador. De acordo com o projeto, Dom Pedro não poderia dissolver o Congresso, não seria chefe das Forças Armadas e não indicaria os presidentes das províncias. Irritado, Dom Pedro I mandou tropas para fecharem o prédio da Assembleia. A Constituinte foi desfeita. Alguns deputados foram presos, inclusive José Bonifácio, que foi mandado para o exílio. Em contrapartida, Dom Pedro nomeou uma comissão de juristas que elaborou a primeira Carta Magna do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824.
Foi a Constituição mais duradoura da nossa história, 67 anos. A Constituição Imperial era composta por 4 poderes. Além do Executivo, Legislativo e Judiciário, tinha também o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Entre as diversas atribuições do poder moderador, podemos citar dissolver a Assembleia Geral e convocar novas eleições, nomear e demitir os ministros de Estado, nomear os governadores das províncias, nomear e suspender os magistrados, nomear os comandantes das Forças Armadas, nomear embaixadores, nomear os bispos, etc. Em termos de religião, embora o Brasil fosse oficialmente católico, a Constituição concedeu pela primeira vez a liberdade religiosa. Entretanto, era proibido o proselitismo e os cultos ao ar livre. Os templos ou locais de culto não poderiam ter aparência externa de igreja. Pela Constituição, o Brasil manteve a tradição portuguesa do acordo com a Santa Sé através do regime do padroado e do beneplácito régio. Na prática, o Império pagava o salário dos clérigos. Em contrapartida, nomeava os bispos e demais cargos eclesiásticos. As eleições no Brasil imperial, em termos de eleições, a Constituição determinou que o voto era censitário e indireto. Voto censitário. O eleitor precisava comprovar determinada renda anual. A renda exigida para votar era de 100 mil réis. A maior parte dos trabalhadores assalariados ganhava mais do que isso. Em 1876, por exemplo, o ordenado de um funcionário público pobre era de 600 mil réis. Segundo o censo de 1872, 13% da população brasileira votava, inclusive analfabetos. As eleições também eram indiretas. Havia 2 tipos de eleitores, os de paróquia e os de província. Os eleitores de paróquia elegiam os de província, que votavam nos deputados da Assembleia Geral. As eleições eram tradicionalmente violentas e cheias de fraudes. A Confederação do Equador, em 1824, a província de Pernambuco liderou outra rebelião separatista, juntamente com Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. As principais causas foram o autoritarismo de Dom Pedro I ao fechar a Assembleia Constituinte e impor uma Constituição. A província estava sendo governada por Paz Barreto, nomeado pelo imperador. A elite pernambucana não aceitava que Dom Pedro I nomeasse um governante para a província. Fortemente pressionado pela elite política local, Paz Barreto renunciou. Em seu lugar, essa elite elegeu o republicano Manuel Paz de Andrade. Ao ser informado do ocorrido, Dom Pedro exigiu a recondução de Paz Barreto ao cargo, o que foi solenemente ignorado. O imperador tentou negociar, nomeando outro presidente, mas de nada adiantou. Em 2 de julho de 1824, os rebelados proclamaram a independência de Pernambuco, convidando outras províncias para se juntarem. Aderiram ao movimento a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Os confederados queriam implantar uma república federativa, semelhante ao modelo norte-americano. A bandeira representava, inclusive, valores republicanos. A rebelião durou pouco tempo. Em 12 de setembro, tropas lideradas por Paz Barreto atacaram Recife e, após 5 dias de combate, derrotaram os separatistas. Alguns dos líderes foram mortos, outros foram presos, entre eles Frei Caneca, o qual foi julgado, condenado e executado. Como punição a Pernambuco, Dom Pedro I ordenou a separação da gigantesca comarca do São Francisco.
anexando-a provisoriamente, primeiramente a Minas Gerais e em seguida a Bahia. A Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, o Império envolveu-se na desgastante e cara guerra separatista da província Cisplatina. As principais causas dessa guerra foram a anexação do território cisplatino, ocorrida ainda na época do período joanino, em 1816, como uma espécie de vingança de Dom João VI contra a Espanha, país que tinha se aliado a Napoleão contra Portugal. As pretensões imperialistas das Províncias Unidas do Rio da Prata, a futura Argentina, que juntamente com a elite política da Cisplatina queriam anexar o território à Argentina. Naquela época, o único meio do Império Brasileiro chegar à longínqua província de Mato Grosso era navegando pelo Rio da Prata. Para isso, era preciso manter livre essa navegação. Se os argentinos anexassem a Cisplatina, poderiam dificultar, encarecer ou proibir essa navegação. A Cisplatina, ao longo de sua história, sempre foi muito mais uma colônia espanhola do que portuguesa. A presença lusitana, antes da invasão, resumia-se à pequenina colônia de Sacramento. Quem ganhou essa guerra? Nem as Províncias Unidas do Rio da Prata ou Argentina, nem o Brasil. Após 3 anos de combate, centenas de mortos e um custo altíssimo, Argentina, Brasil e Inglaterra sentaram-se para negociar. A Inglaterra atuou como árbitro. Após as negociações, ficou acertado que seria criado um estado tampão entre Argentina e Brasil. Argentina e Brasil renunciavam às suas pretensões sobre a Cisplatina. A passagem de navios brasileiros pelo Rio da Prata seria mantida livre. A perda do território da Cisplatina e o elevado custo do conflito foram duros golpes na já combalida popularidade de Dom Pedro I. Ao longo do seu reinado, as atitudes de Dom Pedro acabaram por comprometer a sua popularidade. Vamos às causas: a dissolução da Constituinte, a Constituição outorgada pelo imperador, o estilo autoritário de Dom Pedro, a execução de Frei Caneca, a grave crise financeira devido aos gastos com as guerras, principalmente a da Cisplatina, o déficit na balança comercial, a economia que tinha por base os produtos primários, que sofria forte concorrência no mercado externo, tais como açúcar, couro, cacau, fumo, algodão. O acordo tarifário com a Inglaterra, estendido por mais 15 anos, o qual prejudicou o início da industrialização do Brasil. A economia ia muito mal. O Banco do Brasil estava em dificuldades desde quando Dom João VI levou todo o ouro que nele havia. Dom Pedro I foi considerado o responsável pela falência do Banco do Brasil, a qual ocorreu em 1829. A questão da sucessão do trono português também foi outro motivo de desgaste de Dom Pedro I, o qual passou a ser acusado de dar mais atenção aos problemas de Portugal do que do Brasil. Dom Pedro I ordenou a emissão de mais papel-moeda. Isso acabou provocando desvalorização da moeda e elevação dos preços, ou seja, inflação. A situação econômica estava péssima. Houve até casos de falsificações de moedas. O povo reclamava do preço das mercadorias e a culpa caía contra os comerciantes. Uma parte dessas reclamações também vinha das elites, que viam encarecer bens importados das nações europeias. O que estava ruim ficou pior. Em São Paulo ocorreu o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, o qual era conhecido por ser um crítico feroz de Dom Pedro I.
passaram a acusar Dom Pedro I de ter sido o mandante do crime. A Câmara dos Deputados passou a atacar Dom Pedro I, exigindo reformas constitucionais. Dentro desse contexto, Dom Pedro I viajou a Minas Gerais, buscando conter agitações locais. Dom Pedro foi recebido friamente em Minas Gerais. Ao retornar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi recebido friamente pelos brasileiros. Porém, ao contrário, os portugueses o receberam festivamente, inclusive deram uma festa. Essa festa acabou resultando em um conflito entre portugueses e brasileiros. Muita pancadaria, objetos atirados, principalmente garrafas, insultos, agressões de parte a parte tomaram as ruas da capital. Essa violência toda foi chamada de Noite das Garrafadas. Espalharam-se boatos de que o monarca pretendia fechar novamente o Congresso. Novos boatos surgiram, por exemplo, que as garantias constitucionais seriam suspensas, deputados e senadores seriam presos e executados. Falava-se ainda de um golpe de Estado. Para tentar conter os ânimos, Dom Pedro enviou um manifesto que deveria ser lido publicamente. No entanto, antes que o juiz pudesse terminar a leitura do documento, manifestantes arrancaram o documento das mãos do juiz e muitos passaram a gritar: morra o imperador, viva a federação, as armas cidadãos, viva a república. A cada dia surgiam novas manifestações e tumultos contra o monarca. O estopim ocorreu no dia 5 de abril, sem conseguir controlar as agitações e os protestos. Dom Pedro demitiu um ministério formado apenas por brasileiros e nomeou outro integrado apenas por elementos do seu círculo mais íntimo, uma espécie de gabinete secreto. No dia 6 de abril, véspera da abdicação, uma gigantesca multidão se aglomerou no campo da aclimação. Protestavam contra Dom Pedro I, protestavam contra esse ministério só de amigos. Cada vez mais bradavam: viva a Constituição, viva a independência do Brasil. Vendo que não havia mais condições de governar o Brasil, não restou a Dom Pedro outra saída a não ser abdicar em favor de seu filho Pedro II, que só tinha 5 anos. No dia 7 de abril, por volta de 3 da manhã, Dom Pedro I entregou a carta de abdicação. A notícia da abdicação foi recebida pelo povo com grande entusiasmo. Foi desta maneira que terminou o primeiro reinado. Pedro II, ainda criança, não tinha condições de governar. O governo passou a ser dos regentes. Esse é um assunto para a próxima videoaula. Obrigado pela atenção.